Você sabia que o Corinthians se aproximou do Palmeiras e pode se tornar nas próximas semanas dono da segunda maior folha salarial do Brasil? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essa história. Quero falar também sobre o que há de verdade em Mina voltando ao Verdão e Ramires no Cruzeiro. Tem algum fundamento? Para completar tudo sobre o excesso de lesões no Flamengo e quem pode ficar à disposição para a partida da próxima quarta-feira, vou te falar também sobre eleições. O Calil foi reeleito em Minas Gerais e você pode escrever aí, a gente vai assistir a uma verdadeira guerra de bastidores entre dirigentes do Galo e o Calil. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você deixar um like nesse vídeo e para se inscrever no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Já passamos dos 900 mil inscritos a caminho de 1 milhão e conto muito com a ajuda de vocês. Fechado? Bora começar o vídeo falando sobre a reeleição de Alexandre Calil como prefeito em Belo Horizonte. Foi reeleito em primeiro turno com mais de 63% dos votos. Quando a gente tinha mais ou menos 84% das urnas apuradas, já era possível cravar que o Calil seria reeleito. O que mostra que ele vai muito bem, obrigado, como prefeito em Belo Horizonte. Já está pintando como uma das grandes lideranças no mundo político. Quem sabe numa próxima eleição ele possa até alçar ou sonhar com voos mais altos. O que isso tem a ver com o Atlético Mineiro? É que o Calil recentemente andou se desentendendo com o presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara. O Câmara não concorrerá à reeleição. A votação está marcada para o dia 11 de dezembro, a gente vai ter um novo presidente no Atlético. E um dos motivos que fizeram o Sérgio Sete Câmara a não concorrer é justamente essa relação com o Alexandre Calil. Tudo porque o Rubens Menin e o Ricardo Guimarães, que são os investidores do Galo, entendem que o Atlético precisa ter alguém que brigue de maneira mais forte nos bastidores com o Alexandre Calil. Até por isso foi escolhido como candidato da situação o Sérgio Coelho, alguém que já foi vice-presidente do Atlético Mineiro. Ele foi vice-presidente em duas gestões diferentes, com o Nélio Brant e com o próprio Ricardo Guimarães. E uma das missões do Sérgio, caso eleito, e a tendência é que ele seja eleito, é de bater de frente com o Alexandre Calil. Você, torcedor do Galo, pode se preparar para assistir a uma verdadeira guerra nos bastidores envolvendo dirigentes do Atlético e o novo velho prefeito de Belo Horizonte, que foi até outro dia presidente do Atlético. Já que falei do Galo, quero falar agora sobre o Cruzeiro e a possibilidade de Ramires virar reforço do clube. Essa foi uma das perguntas que eu mais respondi ao longo da live desse domingo. Antes de gravar esse vídeo aqui, conversei com duas fontes diferentes do Cruzeiro para saber o que havia de verdade nessa história. Antes, quero te contar um pouquinho sobre o atual momento do Ramires no Palmeiras. Jogador que tem contrato até a metade do ano de 2023, ou seja, mais 31 meses de contrato. Como ele custa ao Palmeiras R$1 milhão por mês, a gente está falando de um pacote de 31 milhões de reais. Recentemente ele foi multado pelo Verdão por ter sido visto numa balada, em plena aglomeração, em época de pandemia, e o Ramires sem máscara. Para piorar, o Palmeiras vive um momento de contaminação alta com o coronavírus, são vários os casos, daqui a pouco eu te falo sobre esse assunto. Até por isso a diretoria do Palmeiras decidiu multar o Ramires, que vem jogando muito pouco já antes desse problema relacionado à festa. Há quem defenda dentro do Verdão que o contrato seja rescindido, mas isso só vai acontecer se o Ramires concordar em dar um belo desconto. O Palmeiras nem cogita a possibilidade de pagar esses 31 milhões de reais que restam até o fim do contrato. Onde é que entra o Cruzeiro nessa história? Essa história surgiu ao longo do fim de semana nas redes sociais, dando conta de que o Felipão teria pedido o Ramires. As duas pessoas com quem eu conversei antes de gravar esse vídeo me garantiram que nunca ouviram nada a respeito de Ramires no Cruzeiro. É bem verdade que o Felipão gosta do Ramires, já trabalharam juntos inclusive no próprio Palmeiras. Foi o Felipão o técnico do Verdão quando o Ramires foi contratado, mas existe uma questão financeira que pega demais. Como eu contei, o Ramires ganha R$1 milhão por mês. O teto salarial no Cruzeiro hoje gira na casa dos R$150 mil por mês. Será que o Palmeiras toparia emprestar o jogador e bancar 850 mil para que houvesse essa composição? Acho que só vai haver chance de negócio se o Ramires rescindir seu contrato com o Palmeiras e topar uma considerável redução salarial para que possa fechar no Cruzeiro, onde ele já foi bastante ídolo.
Bora falar agora sobre o Flamengo e a possibilidade de retorno de alguns dos vários jogadores que viraram problema nas últimas horas para a partida decisiva de quarta-feira contra o São Paulo, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo precisando reverter a derrota por 2-1 no jogo no Maracanã. A partida da próxima quarta é no Morumbi e o Flamengo só se classifica se vencer por 2 gols de diferença ou se vencer por 1 gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis. Aí precisaria bater o tricolor nos pênaltis. Bom, nesse exato momento a gente tem uma série de baixas. São elas o Felipe Luiz, o Diego Ribas e também o Rodrigo Caio, todos contundidos. O Rogério Ceni, o técnico do Flamengo, já assegurou que esses 3 não jogam, embora exista dentro da comissão técnica e do departamento médico do Flamengo alguma perspectiva, alguma possibilidade de o Diego Ribas ser utilizado. Ele é que está num estágio um pouquinho mais avançado em relação ao Felipe Luiz e ao Rodrigo Caio. É difícil que ele jogue? É bem difícil, mas existe alguma pequena esperança. 2 jogadores servem seleções. O Everton Ribeiro serve a seleção brasileira, o Isla serve a seleção chilena. Vai depender muito de como eles vão se apresentar e o quanto eles vão ter jogado na próxima terça-feira. O Everton Ribeiro foi titular, assim como o Isla. A tendência é que isso se repita na terça-feira. Aí vai depender dessa conversa do Rogério Ceni com os 2 atletas. O Rogério praticamente descartou os 2, mas talvez seja um discurso do Rogério tentando evitar uma expectativa em relação à utilização da dupla. Para completar, tem também 3 casos recentes de contusões. Vou começar pelo Thiago Maia, que saiu sentindo um entorse no joelho na partida desse final de semana. Foi no empate em 1-1 com o Atlético Goianiense, ele nem conseguiu terminar o jogo. Nesse domingo ele se reapresentou sem dor, conseguiu fazer tratamento e vai depender muito da evolução nos próximos dias, mas existe uma expectativa boa em relação à utilização do Thiago. Já sobre o Gabigol, conversei com uma pessoa próxima ao Gabigol e ela me contou que nessa segunda-feira o atacante vai passar por um novo exame para constatar se existe ou não lesão. Ele sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Se não houver lesão, ele vai tratar ao longo da segunda, da terça, para se colocar à disposição na quarta-feira. Para fechar, preciso te falar sobre Pedro, que foi desconvocado da seleção também por conta de problemas musculares. O Pedro havia sido utilizado nos minutos finais da partida contra a Venezuela, não teria possibilidade de jogar na terça-feira, o Flamengo joga na quarta. Então ganha-se algo na casa de 24 horas de recuperação. É difícil ver o Pedro em campo? Sim, mas o Flamengo vai trabalhar ao longo dessa segunda-feira, imaginando que o Pedro possa estar à disposição. Antes de mudar de assunto, só queria chamar a atenção para um fato importante e preocupante. O Rogério Ceni acaba de chegar e já diagnosticou que há problemas físicos no Flamengo. Algo parecido com o que o Domi descreveu assim que foi contratado. E, além dos problemas físicos de um time que tem dificuldades em campo, chama atenção também a quantidade de lesões musculares, problemas físicos de jogadores do Flamengo. Só para citar alguns casos recentes. Diego Alves, Rodrigo Caio, João Lucas, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Diego Ribas, Arrascaeta, Gabigol, Pedro Rocha e agora o Pedro. Todos esses jogadores tiveram, em algum momento, problemas musculares e viraram desfalque por um ou mais jogos. É importante que o Flamengo tente entender as causas de tantas contusões. Um desses motivos pode ser, por exemplo, o novo preparador físico do Flamengo, o Vinick, que foi... essa história é curiosa. O Vinick foi durante muito tempo um preparador físico especial, próprio, particular de vários atletas. Isso durante a gestão do JJ, o Jorge Jesus não gostava dessa atuação desse profissional e acabou meio que colocando ele de lado. Assim que o JJ saiu, o Flamengo decidiu contratar o Vinick para trabalhar como preparador físico, mesmo sem ter tido experiência num grande clube brasileiro. E já há uma contestação em relação ao trabalho dele, especialmente por causa desse acúmulo de contusões. Queria que você deixasse sua opinião nos comentários para entender como é que você vê essas seguidas lesões no Flamengo. Ah, ficou faltando falar sobre Marcos Braz, que foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro nesse domingo. Ele foi o 6º vereador mais votado, com pouco mais de 40 mil votos. E a pergunta que não quer calar a partir de agora é: como é que ele vai conseguir conciliar a agenda de um vereador do Rio de Janeiro com a vida de vice-presidente de futebol do Flamengo, cargos extremamente importantes e, na teoria, incompatíveis? Bora falar agora sobre IR Mina e a possibilidade do zagueiro colombiano de 26 anos de idade voltar ao Palmeiras. Outra pergunta que vários torcedores alviverdes me fizeram durante a live desse domingo.
Esse boato surgiu ao longo do fim de semana nas redes sociais e aí eu fui apurar com pessoas do Palmeiras. Durante a própria live conversei com um dirigente do Palmeiras e esse dirigente assegurou que não há qualquer possibilidade de o Mina ser contratado por agora. Primeiro porque o Palmeiras acaba de contratar 2 zagueiros, trouxe o Alan, que veio do Hellas Verona por empréstimo até metade do ano que vem e gastou uma grana para contratar o Kusevich, zagueiro que veio contratado por 9 milhões e 600 mil reais por 50% dos direitos econômicos. Nesse momento, com enormes dificuldades financeiras, o Palmeiras não se vê com capacidade de contratar o Mina. De qualquer maneira, fui conversar com uma outra pessoa do departamento de futebol do Palmeiras para tentar entender de onde poderia ter surgido esse boato. Essa pessoa disse que não tem a mínima ideia, porque o Palmeiras não conversou com o Mina recentemente. O Everton, que chegou a ser um dos líderes da Premier League recentemente, disputou 8 partidas no campeonato inglês. O Mina esteve em 7. Ele só não tem jogado as partidas da Copa da Inglaterra, onde o Ancelotti tem utilizado um time reserva. Então não dá para dizer que o Mina vive um momento complicado na Inglaterra. Pelo contrário. Ele foi comprado do Barcelona por 32 milhões de euros. O que torna o negócio ainda mais inviável e o Palmeiras vive momentos financeiros complicados. O Palmeiras registrou um baita de um prejuízo, cheguei a contar para você nesse vídeo que eu mostrei aqui, nos 8 primeiros meses do ano, um déficit superior a 100 milhões de reais. Então, quem está assistindo, quem está opinando, quem está falando a respeito da possibilidade de o Mina ser contratado pelo Palmeiras, nesse momento essa chance inexiste. Só para completar, queria dar um detalhezinho curioso. Conversei também com o Alexandre Matos, que é o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, sobre outros assuntos, e aí cheguei a perguntar para ele se ele havia escutado algo de Mina voltando ao Palmeiras. Vale a lembrança de que foi o Matos quem foi buscar o Mina na Colômbia e o contratou para o Palmeiras. O Matos assegurou que se o Mina algum dia quiser voltar ao futebol brasileiro, o Matos vai fazer toda a força do mundo para contratá-lo para o time dele, no caso para o Atlético Mineiro, descartando qualquer possibilidade de o Mina ser contratado nesse momento pelo Palmeiras. Tem outro assunto importante que envolve o Palmeiras, queria colocar para vocês antes de mudar de assunto. Matias Vinha e Gabriel Veron também testaram positivo para o coronavírus ao longo desse domingo. Matias Vinha pela manhã estava servindo a seleção uruguaia e o Gabriel Veron que participou da partida desse final de semana, a vitória do Palmeiras contra o Fluminense. Dessa maneira já são 7 desfalques do Palmeiras só na última semana relacionados ao coronavírus. São eles o Luan, o Gabriel Menino, o Rony, o Danilo, o Vinha, o Gabriel Silva e o Veron. A tendência é que todos se coloquem à disposição para a partida contra o Delfim, marcada para quarta-feira, não dessa semana, da próxima. Há tempo hábil para que eles se recuperem, só não estarão em campo se tiverem dificuldades na recuperação em relação ao coronavírus. Só sobre o Gabriel Veron, conversei com o Lupércio, que é o empresário dele, e ele assegurou que o Gabriel está assintomático e que a recuperação deve ser rápida. Bora terminar o vídeo falando sobre o Corinthians, que é apenas o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 25 pontos conquistados. E apesar de toda a dificuldade demonstrada dentro de campo, o Corinthians se aproximou bastante nas últimas semanas de ser dono da 2ª maior folha salarial do Brasil. O primeiro lugar é do Flamengo, com algo na casa de 23 milhões de reais. O Palmeiras durante muito tempo foi o 2º colocado, gastava 18 milhões de reais. Mas recentemente acabou tirando alguns atletas do elenco, como o Dudu, como por exemplo o Bruno Henrique, o Diogo Barbosa e o Vitor Hugo também foram embora e essa folha caiu para 14 milhões de reais. Recentemente o Palmeiras contratou alguns jogadores, deu uma leve subida nesses 14 milhões de reais. E quem já está batendo nos 14 milhões é o Corinthians, que até outro dia ocupava a 5ª colocação, mas contratou recentemente o Otero, o Casares e também o Fábio Santos. Hoje o Corinthians gasta cerca de 14 milhões de reais por mês, bem perto do Palmeiras e distante, é bem verdade, do Flamengo. Mas, a julgar por esses 14 milhões, o Corinthians tinha a obrigação de jogar muito mais bola do que tem jogado. Só a título de comparação, no fim de semana, no sábado, o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro dentro de casa. Segunda derrota no campeonato para o Atlético Mineiro, já havia perdido no jogo da ida em Minas Gerais, acabou perdendo na volta. O Atlético tem um elenco bem melhor do que o Corinthians, acho que isso até os corintianos mais fanáticos concordam, certo? Tanto que jogadores que não estavam sendo aproveitados pelo Sampaoli foram recentemente contratados e viraram titulares no Corinthians. Eu me refiro ao Otero, a Casares e a Fábio Santos. Pois saiba que o Atlético gasta menos do que o Corinthians. A folha salarial do Galo hoje é de 11 milhões de reais por mês. E olha que nesse valor eu já estou colocando os salários do Sampaoli e também do Vargas recém-contratado. Uma das grandes diferenças está no teto salarial. O Vargas é aquele que mais ganha no Atlético Mineiro, algo na casa dos 800 mil. Um único atleta que ganha acima de 600 mil no Atlético Mineiro. Já o Corinthians tem vários jogadores na faixa dos 800 mil reais.
Cássio, Fagner, Gil, Bocelli e Luan, todos faturando aproximadamente 800 mil, que é o teto salarial no Corinthians. Com jogadores tão caros e rendendo tão pouco, o Corinthians tem se tornado um péssimo custo-benefício. Só para completar, vale a lembrança de que o Timão tem 13 pontos a menos do que o Atlético Mineiro. Essa é a diferença do Corinthians para o primeiro colocado, com a lembrança ainda de que o Atlético tem uma partida a menos do que o Corinthians. Se o Atlético vencer o Atlético Paranaense no meio da semana, a diferença de 13 vai para 16 pontos, sem qualquer chance de o Corinthians brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Atlético têm apenas o Campeonato Nacional para disputar daqui até o fim da temporada. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria lembrar que você pode e deve virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá, escolher um dos 5 planos e passar a ter uma série de vantagens, como por exemplo estar no bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. Beleza? Nos vemos assim que surgirem notícias novas na tarde dessa segunda-feira. Abraço, tchau, tchau!